itens 499 a 510, anjos guardiães, espíritos protetores, familiares e simpáticos. E no momento do passe de cura, o nosso irmão Reginaldo, do passe que nos será trazido na noite de hoje, o nosso irmão Reginaldo Rago trará também a sua contribuição em torno do capítulo 24 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a candeia debaixo do alqueire, dos itens 5 a 7. Vamos então nos preparar para o nosso momento de reflexões, fazendo a leitura da página que tem a assinatura do Espírito Emmanuel e é extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, uma edição da Federação Espírita Brasileira e da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fala-nos ele sobre auxílios do invisível. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10, assim está registrado. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Nos fala então Emmanuel. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Emmanuel. Elevemos, pois, nossos pensamentos em prece neste momento, meus irmãos. Jesus amigo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez dizendo presente a este instante de estudos, de reflexões, de enriquecimento de nossas almas, pela mensagem que, através da doutrina espírita, todos nós receberemos. Queremos pedir-te, Senhor, que tu nos abençoes a disposição de também contribuir com o melhor de nós, para que a reunião, Senhor, traga a todos os corações a tranquilidade, a serenidade, a harmonia que tanto buscamos nestes dias, muitas vezes confusos, mas que temos a certeza de que o teu amor nos ampara, nos sustenta e haveremos de caminhar com segurança para adiante. Assim, rogamos que bênçãos sejam derramadas junto à nossa Iole, junto ao nosso Reginaldo, para que eles, usando da palavra, nos enriqueçam o espírito e a alma. Assim, Jesus, agradecidos por aqui termos chegado, pedimos que tu nos abençoes esta noite e que em teu nome, em nome de Deus e de Jesus, em nome desses benfeitores amigos,
possamos de nossa parte dar por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus, que assim possa ser. Meus irmãos, como dissemos, temos as questões de 499 a 510, são mais ou menos 13 questões, mas vamos ler apenas 6 que nos foi então identificada pela nossa Iole. Questão 499. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor junto de seu protegido não é necessária. Questão 500. Haverá um momento em que o espírito não precise mais de anjo guardião? Sim, quando tiver chegado ao grau de poder conduzir-se por si mesmo, como há um momento em que o estudante não precisa mais de mestre. Mas isto não acontece na Terra. Questão 503. O espírito protetor que vê seu protegido seguir em um mau caminho, apesar dos seus conselhos, experimenta desgosto? Isto não será para ele uma causa de perturbação de sua felicidade? Ele lamenta seus erros e o deplora, mas esta aflição não se parece com as angústias da paternidade terrestre, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Questão 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo guardião? Como quereis saber nomes que para vós não existem? Acreditais, então, que dentre os espíritos só há os que conheceis? Questão 506. Quando estivermos na vida espiritual, reconheceremos nosso espírito protetor? Sim, pois frequentemente o conheceis antes de estar encarnados. Questão 510 e última. Quando o pai que vela por seu filho reencarna, ainda continua velando por ele? É mais difícil, mas ele pede, no momento de desligamento, a um espírito simpático para assisti-lo nessa missão. Além disso, os espíritos só aceitam missões que possam cumprir até o fim. O espírito encarnado, principalmente nos mundos onde a existência é material, está muito subordinado ao seu corpo para devotar-se inteiramente, isto é, para assisti-lo pessoalmente. É por isso que os que não são bastante elevados são eles próprios assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal forma que, se um faltar, por um motivo qualquer, um outro lhe supre a falta. Passamos então a palavra à nossa querida Iole, para quem rogamos as melhores vibrações de apoio. Que Deus a abençoe. Obrigada, Yara. Boa noite a todos os companheiros da Casa de Leon Denis. É sempre com muita alegria no coração que nós aqui estamos, e acho que podemos todos dizer que, muito especialmente nesta noite, porque com o tema da noite de hoje, o nosso coração se sensibiliza muito especialmente, porque nós vamos refletir, vamos ouvir o que a codificação nos traz sobre quem são estes espíritos que tanto nos amam, que têm uma enorme paciência, que têm um enorme amor, uma condição de abnegação que é muito rara nós encontrarmos na nossa vida normal de encarnados. Mas mesmo sendo espíritos que detêm qualidades muito especiais de benevolência, de paciência, de amorosidade, de tenacidade, de respeito às leis maiores de Deus, eles se colocam de uma maneira muito discreta, muito natural, junto a cada um de nós. Olhem só, nós todos aqui estamos
todos os companheiros que estão nas outras salas, todos nós temos esta presença deste amigo. Sempre vamos ver se em algum momento ele pode se afastar um pouco do ponto de vista da estrutura perispiritual dele. Mas todos nós, repetindo, temos este amigo valioso ao nosso lado, amigo este que muito provavelmente ele nos foi apresentado e com ele convivemos em alguma dimensão quando estávamos no plano espiritual antes da reencarnação. E quando retornarmos à pátria do Espírito, e é muito bonito que o Espírito Miramês diz isso com tanta propriedade, pelo campo vibratório dele, nós vamos reconhecê-lo, mesmo que nós não tenhamos tido durante o processo reencarnatório, numa vivência tão constante, tão amiga, tão próxima, não tenhamos tido a oportunidade de vislumbrarmos, né, a figura mesmo deste amigo e, como vamos ver tantas vezes, nem sabendo como se chama. Nós iremos nomeá-lo de uma maneira que nos traz uma relação de afeto, que nos traz um vínculo que facilita a nossa ligação e a nossa possibilidade de evocá-lo. No entanto, como nós já vimos até aqui na leitura da pergunta e da resposta no Livro dos Espíritos, né, muitas vezes nós não teríamos condições de saber o nome, de tal modo que tantos e tantos espíritos se nomeiam de modo que nós nem conhecemos. Então, é muito provável que desconheçamos de fato o nome deste espírito amigo. No entanto, podemos nomeá-lo de acordo com as afinidades vibratórias que podemos ter com espíritos já conhecidos e que muito possivelmente irão repercutir na nossa alma, criando então uma ligação com este grande amigo, o que facilitará sobremaneira a possibilidade que ele sempre tem de influenciar-nos de maneira positiva, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio, porque nós iremos ver no desenrolar do estudo que não nos cabe, né, e contarmos com a presença, com a ação, com a influência destes amigos nas coisas comezinhas e muitas vezes mesmo nas escolhas superlativas, pois nós, dentro da nossa faixa evolutiva, já atingimos um certo grau de possibilidade intelecto-moral que nos faculta o arbítrio nas nossas escolhas. Todos ouvimos tanto falar do livre-arbítrio, que vem sempre na medida adequada ao nosso grau de amadurecimento espiritual. Então, aquela questão, nós iremos então ter sempre este amparo, este norte, a palavra guia espiritual, que nós tanto ouvimos dos nossos amigos espirituais, é tão adequada, não é? Tem pessoas que não gostam, eu acho interessante, porque é tão bem colocada, ele nos guia, não nos atropela, não anda na nossa frente, não toma decisões por nós, como às vezes a gente até dentro da família e tal, na ânsia de ajudar, atropela o outro, toma decisão pelo outro. Nunca o fazem. Porém, aí voltando então para a primeira pergunta, se eles em algum momento eles podem, por alguma necessidade, por um arbítrio maior, eles podem se afastar. Isto quer dizer afastar-se na estrutura perispirítica deles, porém nunca se afastam pelo desvelo que tem na responsabilidade maior que assumiram, porque está aqui no Livro dos Espíritos, que se o espírito não está na condição de aceitar o compromisso, ele não aceita. Imaginamos nós que os espíritos superiores também não os colocariam nesta posição. Então, vamos então imaginando que estes espíritos, que nós escolhemos como nomeá-los, que nós os conhecemos quando estávamos ainda na espiritualidade antes de encarnar, que os reconheceremos pelo campo magnético de amor, de solicitude e de certa
sem dúvida, familiaridade no reconhecimento das trocas fluídicas que se perpetuaram durante o cotidiano do nosso viver reencarnatório, iremos então reconhecê-los. Porém, eles poderão sim, voltando à pergunta e resposta 499, eles poderão, por alguma razão, por uma necessidade nossa, por determinadas organizações na pátria espiritual, eles poderão se afastar no ponto de vista da estrutura perispirítica deles, porém, como já são espíritos com um grau de maturidade intelecto-moral, com possibilidade de manipulações fluídicas que desconhecemos, com uma potencialidade magnética que os faz poder, pela sua estrutura fluídico-vibratória, expandir o seu campo perispirítico e de onde quer que esteja, chegar a nós, a sua ajuda, pela preocupação, pelo amor, pelo zelo que eles têm em relação a cada um de nós. É bonito, Miramês diz que é o sentimento deles de amar, ajudar-nos, que faz com que de qualquer lugar que estejam, eles estão sempre próximos. Então vamos perceber a diferença, porque o que importa é que nunca estamos sozinhos. Porque quando fala vai estar distante, é a estrutura perispirítica, corpo espiritual, corpo mental, mas esta estrutura, onde quer que esteja, pela potência magnética deles e pelo amor maior que nos tem, ela irradia-se deles, atravessa distâncias e chega a nós sempre como um bálsamo. Então, repetindo, nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos pelo amor de Deus, nosso Pai, por todos nós, e nunca estamos sozinhos sem um querido Espírito que nos acompanha e nos quer bem. É muito interessante, né? Porque várias vezes nas comunicações espirituais que nós recebemos destes amigos espirituais tão caros a nós, né, que constituem a pleiade espiritual que dirige essa amada casa, nós ouvimos falar tantas vezes do espírito de bondade. É interessante porque é um termo que ainda causa um pouco espécie, não sei se para vocês, espírito de bondade. É tão difícil, né, a gente se sentir assim, nem que seja um pouquinho, um espírito de bondade. Os espíritos que tantas vezes eles deletam da própria estrutura mental e psíquica qualquer sentimento de mágoa, qualquer ressentimento, qualquer reclamação, é pura bondade. E é muito interessante nós percebermos isso, porque os espíritos que são, né, os nossos queridos guias espirituais, eles têm gradações muito diferentes em relação à própria natureza do nosso grau evolutivo, porque tem que ser coerente. Dependendo do grau de maturidade do tutelado, escolhe-se, na espiritualidade, aquele espírito que já detém condições para acompanhá-lo e diz muito claramente aqui que consegue compreender e atender qual é o foco principal, o objetivo principal daquele irmão neste processo reencarnatório. Então é muito pensado. E este espírito, então, eles detêm essa possibilidade de amar, ajudar. E aí nós vamos ver uma outra questão, quando Kardec pergunta se esses espíritos, eles ficam felizes pelo estado, né, de conquistas intelecto-morais que veem seus tutelados alcançarem. Aí diz que eles têm o merecimento de poder percebê-lo. E a gente fica sempre pensando o que significa, no fundo, essa palavra merecimento, né? Porque não é medalhinha, né? Não é honra ao mérito. Então, o que seria isso? Seria a condição, isso é tão bonito quando Kardec pergunta e os espíritos respondem, e Miramês reitera, quer dizer, pelo fato de se felicitarem por poderem observar o grau de progresso que os seus tutelados, que nós, gente, somos nós os protegidos, que nós já alcançamos
isso os felicita de tal maneira que expande deles, né, este halo de harmonia, de verdadeira felicidade, que não só compartilhar com aquele que foi o seu protegido aquela conquista, aquele estado de maturidade, mas isso lhes outorga. Olhem que importante, daí vem a ideia do mérito, né? Uma conquista intelecto-moral que lhes pertence, passa a lhes pertencer, porque o fato de estar ao lado, acompanhando, orientando, sugerindo, vendo que o outro não ouviu, vendo que o outro desobedeceu, e está ali, e não para de acompanhar e de investir, isto cria nesta lide, cria o afloramento das suas próprias potências amorosas, que então crescendo, tornam-se parte da sua bagagem espiritual. Eles crescem quando o tutelado cresce, assim como crescem quando o tutelado ainda titubeia, mas eles deram conta, que é outra questão que está aqui, deram conta da sua responsabilidade. Da parte dele, fizeram tudo o que podiam. Agora, se o tutelado não pôde fazer bom uso de toda esta ajuda, este amparo, este esclarecimento, este acompanhamento, esta convivência, vai aprender em algum momento. E esta é uma das questões que aí vem a outra pergunta de Kardec. Mas então, quando dá certo, digamos assim, né? Ah, todo mundo feliz. Ok, mas não é só isso. Ele adquiriu uma experiência que faz com que ele, de fato, possa ampliar a sua capacidade de ajudar. E quando, por acaso, não dá tão certo? Eu fico pensando no meu guia, né? Às vezes a gente pisa na bola. E aí vai lá, velho de guerra, como é que ainda faz isso? Pelo menos a gente dá aquele susto e para um minuto e refaz a caminhada. Neste momento, é lógico que eles se entristecem ligeiramente, mas eles não se angustiam. Porque é tão bonito, diz que eles têm um sentimento que é de uma certa piedade, do entendimento das nossas fraquezas. E é como a gente com o filho. Quanto mais difícil é aquele aspecto de uma pessoa que a gente ama e que a gente quer caminhar junto, tentando fazer com que esta caminhada seja produtiva, não é? Quanto mais difícil é o problema, maior o desvelo, não é não? Maior a preocupação, maior o cuidado. E aí, às vezes, uma vitória deste tamaninho, que para outra criatura aquilo não tem valor nenhum, já conquistou, e o outro nem se importa. Quem está ali ao lado, acompanhando, torcendo, vibrando, quando o outro consegue isto aqui, é uma felicidade. E eles fazem isto. Então, eles não ficam magoados, não tem esse pedaço, está magoadinho. Não tem o pedaço de se cansar. Não tem o pedaço de então vou desistir. Não tem o pedaço de aí começa a intelectualizar milhares de razões e fala agora vamos deixar de lado. Porque permanecem. Essa é a palavra que a gente tem que guardar. Eles permanecem. E nesta atitude, eles vão fazendo com que, prestem atenção, se quando nós estamos, né, de retorno à pátria espiritual, nós vamos reconhecê-lo, diz claramente aqui, pelo campo magnético que eles exalam, então, na convivência que nós temos agora, todos nós que estamos aqui pensando juntos, né, a convivência constante com eles, nós vamos, queridos irmãos, nos beneficiando também deste campo magnético que eles vão derramando sobre nós, como o ar que nós respiramos. Não sei se isso faz sentido para vocês. Acho que isso é outra misericórdia da lei de Deus. Porque a gente dá por descontado. Ah, porque só fala das coisas ruins, que então que o mundo agora está isso, que a vibração do ambiente, que não sei o quê, que a gente fica doente por causa da vibração. Pera lá, gente. Nós somos embalados, nos dois sentidos. Embalado, empacotado.
numa vibração, embalado de como a gente embala uma criança no colo, por estes amigos. Então, vamos prestar atenção. Olha o que Deus dá de presente para cada um de nós. No cotidiano, nós temos este halo energético equilibrado, amoroso, que nos alimenta. Basta então que a gente tente fazer constantemente a nossa elevação mental. Já vimos que eles estão sempre, mesmo quando na estrutura perispirítica podem estar distantes. Já vimos que eles são espíritos que têm muito mais maturidade do que nós, mas tem uma escala de acordo com o nosso grau de maturidade. E nós já vimos que eles, né, podem ser chamados pelo nome que quisermos, mas pelo tom do nosso amor. Isso é que vai trazê-los. Mas eles são muito discretos. Então, a pergunta também de Kardec é por que se faz de modo tão oculto? Porque cá entre nós, todo mundo ia adorar, não ia não? Se agora todo mundo olhasse para o lado, eles estão aí. E aí eu ia enxergar o jeitão. Qual é o jeitão? Né? Como é que se move? Como é o tom de voz? Porque a gente já vai querer cada vez mais. O tom de voz. O nome essa hora eu já nem estou mais lembrando. Eu queria ver, perceber. Pois é. Acontece que não precisa. Principalmente se nós detemos um entendimento da estrutura do ser integral. Quando está sem a organização corpórea, o corpo de carne, que ela se apresenta na teia vibratória que o significa, que o caracteriza, que é a carta de identidade. E nós podemos percebê-los, meus irmãos, pela presença vibratória e reconhecê-los. E eles agem ocultamente, porque a gente, se não, como diz Miramês, íamos entrar num petitório maior do que a gente já faz, porque cá entre nós a gente faz, não é mesmo? Não sei se todos, mas eu acho que a gente somos bastante pidões. Às vezes com toda a razão. Não estou achando que a gente não possa pedir. A gente sabe pedir ajuda. Aliás, saber pedir também é um talento. Pedir corretamente, não ficar cheio de coisa para não pedir, está precisando, sabe pedir. Mas é diferente do que ficar pedindo orientação a cada segundo. Não estou falando pedindo orientação espiritual, porque as orientações espirituais, inclusive, se elas ocorrem numa casa como esta, de total responsabilidade, é um instrumento valiosíssimo. Por isso não pode ser barateado, né, para perguntar qualquer coisa. É um instrumento valiosíssimo, gente. É um canal de comunicação. Andar com o celular o tempo todo é o nosso celular. Ele responde. Agora é aqui. Outras causas também sérias, mas aqui existe isso. Não sei se todos nós avaliamos a preciosidade e o valor disso. Falo com sinceridade. A gente pede qualquer coisa, pede, esquece de pegar, que não sei o quê, fica um monte de orientação esperando, tal. Isto é uma questão, porque aí nós nos dirigimos com o coração, entendendo que tem alguém, já temos confiança e discernimento de que tem alguém, um espírito superior a mim, um conjunto de espíritos que dirige a casa e que poderá atender. Mas é diferente se a gente ficasse esperando para cada passo que fosse dar na nossa vida, tinha que pedir no receituário, eu tinha que ficar em casa fazendo 20 mil pedidos e esperando que viesse a comunicação. Eles deixam claro, e nós sabemos disso, que a experiência individual é substancial e imprescindível para o crescimento do espírito. Não dá gente para substituir. Então o outro faz, acompanha, vai e tal. É uma coisa quem vai orientando a gente em tempos de estudo, né? Precisa de apoio, o menino não está dando conta, então põe um apoio, vai, ajuda, mas não vai fazer lá a prova para ele, não vai.
vai ajudar, ele vai absorver, ele vai tirar as dúvidas, ele vai ampliar a capacidade de compreender aquela questão e a si mesmo. Mas na hora de fazer a prova, aí ele vai ter que se dar conta. Então a questão do estar oculto é muito interessante. É um respeito a nós. Olha só. Não sei se a gente já pensou desse ponto de vista. É porque aí a lei de Deus permite que nós tenhamos uma palavra importantíssima que os jovens, quem conhece muitos os jovens atualmente cada vez mais, estão sempre reivindicando, que é a autonomia. A autonomia no agir. Os espíritos, pela lei maior, a lei de Deus, eles nos concedem a autonomia, isto é, o livre-arbítrio na medida exata da nossa possibilidade de bem gerir esta condição. Se a gente não vai fazer esse gerenciamento a nosso favor, o problema é não, mas temos a condição. Não há mais. Então, a experiência, ela é substantiva para o crescimento do espírito, são as aquisições que nós vamos na estrutura do nosso corpo mental, em todo o nosso psiquismo, nós vamos alimentando, ativando, potencializando as virtudes da alma. E quando nós atuamos de maneira íntegra, correta, buscando trabalharmos sempre de maneira sintonizada com a lei de amor, justiça e caridade, são às vezes várias possibilidades que temos. Vamos escolher, vamos construir passo a passo o nosso destino. Se está a ação, o sentimento, o pensamento que a geram, se estão de acordo com a lei de amor, cabe a nós escolhermos a trajetória. E esta trajetória nos cabe, porque quanto mais autonomia, mais responsabilidade. Então, eles estão sempre ao nosso lado, e nós podemos, Mirameso diz também, com muita clareza, nestes livros que ele vai acompanhando com o seu raciocínio, cada pergunta do Livro dos Espíritos, que o momento da prece, olha só, minha gente, a gente reclama que não vê, não sabe o nome, que não sei o quê, mas a gente se dá o instante, a palavra é boa, que é a ambiência adequada para que a gente faça um silêncio interior. No silêncio interior, calamos as nossas elétricas necessidades materiais, emocionais, e podemos estabelecer uma ligação com eles e pelas vias psíquicas da intuição. Eles vão, então, nos atendendo de maneira oculta aos olhos. Vamos prestar atenção. Mas extremamente contundente pela influência espiritual benéfica que o próprio amor deles, que a capacidade de inteligir a lei de Deus de um modo que nós ainda não detemos, que eles se debruçam sobre nós silenciosos, é muito interessante, dentro de uma compostura, não me vem outra palavra, interior, nós vamos estabelecer os canais de captação e aquilo que se desdobra como uma corrente constante, uma cascata de pensamentos positivos, harmoniosos, serão absorvidos por nós. Às vezes de uma maneira muito clara. Às vezes quase ouvindo o pensamento que é emitido. Outras vezes na absorção daquele clima mental que de ficarmos nervosos, enraivecidos, de repente baixa uma calma e nós vamos buscar nos nossos próprios, este é o ponto da autonomia, nos nossos próprios recursos psíquicos. Eles querem que a gente o faça. Com a ajuda deles, mas nós vamos receber a ajuda para buscarmos nos nossos próprios recursos psíquicos, né, a solução, a decisão mais adequada. Eu
acho que talvez a gente possa marcar bastante isto, porque é um respeito da lei de Deus por cada um de nós. Dar-nos a oportunidade da escolha da construção do próprio destino sem nos abandonar. Deixar que estes amigos estejam sempre ao nosso lado. Então, nós vamos aqui caminhando dentro das perguntas. Eu estou fazendo um panorama das perguntas, todas que foram trazidas por Kardec, para nós irmos nos situando. E vamos ver, então, a outra questão, que até pedimos para a Yarinha ler, que é se determinados espíritos que estão ainda numa condição de muito endurecimento espiritual, se eles também têm um guia. Porque aí às vezes a gente acha, não, mas ali não dá, não tem guia. Tem guia porque do jeito que está agindo, do jeito que está fazendo, deve ter guia. Todo mundo tem guia. Agora, o guia está lá, está atuando, está agindo, está protegendo e está tentando, inclusive, impulsionar e ver se, como diz a meninada, cai a ficha. Enquanto não cai, não abandona. Nós é que abandonamos a ligação amorosa que eles oferecem, nos distanciamos vibratoriamente pelo antagonismo do nosso sentimento em relação à realidade dos sentimentos que eles emitem. Mas importantíssimo a gente lembrar que sempre haverá, agora, na medida justa da necessidade daqueles espíritos. Isso é que a gente estava dizendo. Às vezes a gente toma muito mais cuidado em família, às vezes tem até irmão que reclama, né? Ai, não liga para mim, liga muito mais para o fulano. Aí vai ouvir a vida inteira aquilo da mãe dizendo, mas é que fulano precisa mais. Esse precisa mais é amplo. Precisa mais em que sentido? O outro detesta ser ele que precisa mais. Mas vai ouvindo em geral. E aí é uma realidade. Tem determinadas, e mesmo entre amigos, a gente sabe que temos amigos que têm uma necessidade maior da nossa presença, da nossa companhia, e outros que já têm uma autonomia maior, muito pelo contrário, são eles que nos apoiam, contamos com eles para nos proteger. Então, existirá sempre. Agora, existe uma questão bastante interessante, que é a seguinte. Será possível que um pai, né, possa, quando já desencarnado no plano espiritual, ele possa querer ser um benfeitor do filho? Ou um espírito que tenha desencarnado numa condição boa, como diz aqui a codificação. Pode, mas não pode tudo. Mas não tem total potência. Não vai poder ajudar, é tão lógico, né? Na medida justa do que ele é, do que ele já alcançou. E aí, muitas vezes, ele pede ajuda de um espírito que seja mais capaz, mais maduro, com competência maior, para poder, então, vir ampará-lo, secundá-lo nessa sua vontade. Porque vamos pensar assim, quantas vezes nós mesmos, né, é bom a gente trazer para a nossa faixa, nos momentos de prece, ou no momento da prova, ou no momento do sufoco, como o pessoal diz, a gente não se lembra do nosso pai, mãe, que por acaso já estejam desencarnados, da vozinha que a gente adorava, espontaneamente. A gente fala, pô, vó, podia dar uma ajuda aí, né? A vó, vamos ver, se não tiver encarnado, já vamos ver quando está encarnado. Mas por enquanto ainda está desencarnada. Tendo condições, ela poderá, inclusive, pedir, nós vemos isso em André Luiz lindamente, pedir ajuda de outros espíritos que sejam mais desenvolvidos para poder vir atender, né, aquele afeto do seu coração, porque é um espírito que familiar.
nós temos muitos espíritos familiares, né? Podemos ter essa certeza, conquistados nesta encarnação e em outras, que é outra palavra bonita que os espíritos trazem, porque se um não consegue, o outro vem e substitui. Então, vamos pensar que os nossos espíritos familiares também se tornam nossos benfeitores na medida exata do que podem. Agora, quando nós temos a situação, por isso que eu pedi que lesse a última pergunta e resposta, porque aí é o seguinte, um pai ou aí uma mãe, né, encarnados, eles podem ser, né, os guias protetores, aí os espíritos deixam sempre aberto. É muito difícil, é outra coisa também, que Miramês vai reiterar, mas é possível em algum momento. Porém, por que é tão difícil? Porque, primeiro, é que o espírito, quando ele reencarna, isso está claro, ele já vem com um espírito que seja o seu espírito protetor. Já foi combinado na espiritualidade, ele já vem. O pai ou a mãe poderão tornar-se, sim, e é da responsabilidade e missão dos pais, né? Se tornarem o esteio, o orientador, muito através do exemplo, que é como Miramês diz, do que com qualquer outra coisa, porque dentro da palavra também orientamos, conversamos, mas através do exemplo aquilo se instala como força vibratória, né? Mas, quando mergulhamos na carne, nós sabemos que estamos todos, né, muito solicitados, digamos assim, pelas necessidades materiais, as de sobrevivência e também pelos próprios, né, temas, assuntos, questões que nos vêm. Então, nós vamos vendo que é possível, mas é difícil. Mas eu gostaria de trazer alguns comentários do Espírito Miramês, depois nós vamos trazer uma palavrinha também do nosso doutor Erma sobre essa questão, mas de Miramês, nos comentários que ele faz no livro Filosofia Espírita, desde a primeira questão, que é a 499, que ele nomeia o texto de companhia constante, para a gente ter isso reafirmado, né? A própria ciência nos dias que correm nos mostra que é possível estar presente sem ser com corpo físico. E ele sem ser com corpo espiritual, no sentido da densidade daquela estrutura que ali está. Em certas circunstâncias, o anjo guardião deve sair de junto do seu protegido por força maior, mas não deixa de estar sensível às suas necessidades onde quer que esteja. Para tanto, tem sentidos desenvolvidos como espírito elevado que é, e sua iluminação lhe garante cumprir os seus deveres, mesmo a distâncias enormes para os encarnados, mas que para os desencarnados nada significam. A gente tem que imaginar que na estrutura que nós já conhecemos, né, o espírito com o envoltório, o perispírito nas diversas dimensões que o compõem, na estrutura do corpo mental, com seus desdobramentos, do corpo espiritual, aí estão desencarnados, não terão duplo etéreo corpo físico, mas nós veremos que eles têm a condição de ampliarem o seu campo, por vontade, por amor e por condição que eles foram conquistando pelo grau de elevação e de afinidade com a lei. Então, não importa a distância, em qualquer lugar que estejam. Agora, tem uma questão aqui muito interessante. Quando o protegido é consciente, ó, nosso papel, do seu amigo espiritual, todo mundo agora é consciente, né, gente? Se não era, nos tornamos, a partir do estudo, né? Ele pode chamá-lo pelo pensamento e este atender pelos mesmos processos ou por outros mais que fogem ao alcance dos que se encontram na carne. Isso eu achei muito interessante, porque pela força do pensamento a gente sabe que é possível. Agora, é interessante observar
que a força do pensamento, como nós a imaginamos, ela se apresenta para a nossa inteligência dentro dos critérios que a gente detém de entendimento, até de física e física quântica, que quem não é da área, a gente tem uma informação bastante limitada. E Miramês coloca, e por outras formas que nós não conhecemos, quer dizer, como será que a radiância do nosso próprio pensamento, que sabe da existência deles, consciente da existência deles e querendo fazer com que esta união se apresente cada vez de maneira mais vigorosa, qual é a força de pensamento que nós usamos para isso? Qual é a ambiência, como já dissemos antes, que nós construímos para nós no nosso próprio lar? Tem uma frase tão linda do Miramês quando ele diz assim: vamos imaginar numa família, olha só, 10 pessoas, cada uma tem o seu anjo da guarda, né? Então vamos imaginar quando todos se sentam. A gente não pensa às vezes essas coisas, não sei se vocês já pensaram, eu achei uma coisa tão simples e tão encantadora. Sentam-nos todos na mesa no culto no lar. Naquela hora, são 10 espíritos com condições de maturidade intelecto-moral juntos, em torno do mesmo agrupamento familiar, compreendendo e conhecendo em profundidade as necessidades daquele grupo na especificidade de cada um dos 10. Eles se ajudam, é claro aqui, eles trabalham em conjunto. Então, é uma coisa inacreditável e a gente não pensa. Outro dia mesmo entrando na sala de cura, a gente trabalha tanto tempo, os espíritos ajudam, né? Eu falei, gente, olha só, 10 médiuns de cura ali. Fiquei quieta. E a gente já sabe que estão, a gente sabe da equipe espiritual, até reconhecemos alguns dos médicos espirituais e tal, mas não é isso. É que cada encarnado que ali estava de boa mente tinha ao seu lado uma potência energética de amor, de saúde, de vitalidade inacreditável. Aí no minuto, você por meio minuto percebe a situação, é aquele campo vibratório que você vê, né? Percebe por um instante que está ali sempre. Mas se a gente não faz por onde, não vai perceber. Então, vamos pensar isso no agrupamento familiar. Vamos valorizar o culto no lar, ou se talvez não se consiga no nosso núcleo familiar, vamos valorizar os encontros familiares, em que nós podemos, né, usufruir da presença destes espíritos ora encarnados, que estão numa faixa muito semelhante que nós e nós na deles, que os amamos com as dificuldades que têm, e eles nos amam com as dificuldades que temos, né? E juntos, já pensaram isso? Que é sempre duplicado o amor? Não ajuda a gente a tentar resolver as encrencas? Ah, porque senão fica só na teoria. Eu falar isso, bonitinho, parece um teatrinho. Não estou falando para ver o teatrinho. Estou falando para a gente pensar a consequência dessa presença, em benefício das nossas próprias atitudes, por exemplo, no núcleo familiar. Qual lar que nós estamos construindo? Qual a inclusão dos adolescentes atualmente, espíritos que vieram no momento escolhido? A lei não bobeia. Então, são espíritos que estão atravessando circunstâncias bastante precisas dentro do campo todo social. Estes espíritos, que podem ser muito provavelmente até mais maduros do que nós, mas estão de alguma maneira, principalmente os menores, temporariamente confiados a nós sob a nossa tutela. Mas nós não estamos sozinhos nesse fazer. Nós estamos contando com eles, os amigos espirituais.
Então, vamos nos lembrar que a cada momento que a gente se reunir em família, principalmente nos momentos, às vezes, de encontros mais complicados, mais complexos, até por decisões, questões de saúde, que tem que ser tomadas decisões, que tem que ter tomadas posições concretas, e queremos fazer o melhor, e cada um quer fazer do seu jeito, todo mundo querendo fazer o melhor, mas se nós compreendemos que não estamos sozinhos, sem dúvida, nós teremos um grandíssimo amparo, porque nós iremos evocá-los, porque eles lá estão. O posicionamento, gente, é nosso de ir em busca, porque eles estão constantemente derramando as suas bênçãos e as suas boas intuições. Nós gostaríamos agora de fazer uma leitura de um texto que o nosso querido Dr. Herman, falando dos benfeitores espirituais, né? Que está no Palavras do Coração, no volume 1, né? E com a psicografia do nosso querido Altivo. Benfeitores espirituais. Aí, o livro traz, inclusive, um comentário, um pequeno trecho, não é um comentário, da pergunta 495, que foi já estudado na outra sábado. Interrogai vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós esta terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Palavras do Dr. Herman. Jesus nos abençoe agora e sempre. Falar de espíritos amigos generosos que acompanham a todos é o mesmo que falar daqueles que obtêm na terra o concurso poderoso de alguém capaz de ajudar. Os benfeitores espirituais assemelham-se a verdadeiros anjos guardiães. Protegem, amparam, orientam, seguem, conduzem, instruem, fazem, enfim, tudo o que é possível pelos seus protegidos. Quando, no coração do homem, se instala a dúvida sobre a proteção destes amigos, corta-se o encanto e, por sua vez, cortam-se também os valores mediúnicos de união entre um e outro. O descrente quebra o laço de associação com seus benfeitores. A dúvida diminui a força de ligação do protegido com seu protetor. Aquele que nem mesmo acredita na existência de seus anjos benfeitores, olhem só, assemelha-se muitas vezes a uma pedra perdida no meio do caminho. Fica solto, gente, sem direção. Na hora que a dor é superlativa, fica todo mundo tontão, não fica? Pois é, mas quando tem olhos de ouvir, percepção, a gente segura na mão do guia. Cada vez que estivermos pensando em Deus, lembremos dos amigos maiores benfeitores que orientam e protegem. Quando no coração do homem se instalar a fé verdadeira, ele verá que estes amigos suportam, não raro, olhem só, não é sopa, reveses severos, quando se propõem a proteger seus tutelados. Benfeitores espirituais são vistos muitas vezes suportando as cargas magnéticas enviadas a seus protegidos encarnados. E a gente não está nem aí, né? Benfeitores amigos são observados indo mesmo ao encontro de inimigos de seus tutelados, tentando demovê-los de suas ações obsessivas. Agem sempre com generosidade, porém silenciosamente, deixando muitas vezes para aqueles a quem beneficiam os louros das suas ações. O benfeitor, enfim, é aquele que auxilia constantemente, mantendo-se o mais das vezes no anonimato. Por essa razão, nem todos os espíritos podem ser qualificados de anjos guardiães. Nem todos reúnem em si qualidades de solidariedade, amor, humildade e o silêncio como norma de vida. E, acima de tudo, da discrição, marca essencial encontrada em todas as almas
de elevação espiritual. Está tudo explicado, por que é oculto, por que eles são superiores, por que estão na justa medida das nossas necessidades, por que não nos abandonam, mesmo quando a gente foge, né, do andamento da lei de amor, porque eles contêm todas estas conquistas: solidariedade, amor, humildade, silêncio interior, discrição. Oremos a estes amigos que não se cansam de fazer o bem. Que Deus nos ajude, abençoe e proteja sempre. Erma, mensagem recebida em 19/6/1993. É uma mensagem que seguidamente nós lemos, não é a primeira vez que nós lemos aqui nos nossos estudos, mas como ela vem de um coração tão amoroso, tão próximo a todos nós, um coração tão presente, tão querido, que faz com que nós possamos conhecer um pouco do que seja o que se chama espírito de bondade. Não é que conhecemos intelectualmente, conhecemos respirando o halo energético que ele distribui. Isso não tem preço, porque isto faz que, ao menos por uma situação de pequenos tutelados que recebem esta impregnação, nós já guardamos em nosso espírito e em nossa consciência a experiência do significado do amor sobre as criaturas. Porque quando nós sentimos a força, a harmonia, a potência do que é o amor investido sobre nós, nós passamos a prezá-lo, a buscá-lo, a querê-lo, a ampliá-lo dentro de nós, porque nós sentimos internamente e de maneira indelével em nosso espírito a felicidade daqueles que sabem amar e ajudar antes de buscar qualquer condição, qualquer exigência para si mesmos. Que a gente saiba aproveitar, gente. Essa casa é uma possibilidade inacreditável de distribuição, de difusão destas radiâncias de amor, de paz, de esclarecimento através do estudo e através do trabalho. Que Jesus possa nos abençoar e que nós saibamos valer, porque a última palavrinha só que Miramês colocou, não posso deixar de dizer, se a gente podia de vez em quando dar um descanso, a palavra é dele, para o nosso guia, achei isso tão simpático, dá um descanso, vê se a gente faz de vez em quando alguma coisa assim mais, né, como diz a gente, que preste, né, alguma coisa bem na coerência do amor, para dar um descansinho para eles. Vamos pensar que hoje, sábado, quem sabe a gente consegue fazê-lo. Muita paz. Aí está, meus irmãos, a mensagem que na noite de hoje a nossa querida Iole traz aos nossos corações, nos ajudando, né, nesse processo de refletir nas nossas relações com esses benfeitores amigos, que, como ela nos fez compreender, são incansáveis na tarefa de nos conduzirem para o caminho do bem, para o caminho da luz. Que Jesus a abençoe, que ela esteja conosco em outros momentos, e que nós possamos também seguir essas orientações que aqui foram trazidas para a nossa própria felicidade. Passamos agora ao segundo momento do nosso trabalho, que é o instante dos passes, e dentro do qual o nosso irmão Reginaldo vai trazer a sua contribuição, como dissemos, em torno do capítulo 24 do Evangelho, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, nos itens 5 a 7, que nos falam, na continuidade da mensagem de Kardec, sobre a candeia debaixo do alqueire e por que Jesus fala por parábolas. E nos diz assim, a continuidade da palavra de Kardec. Se, pois, em sua prudente sabedoria, a providência só revela as verdades gradualmente, ela sempre o faz à medida que a humanidade se vai mostrando apta para recebê-las. Ela as mantém reservadas e não sob o alqueire,
Mas os homens que estão de posse dessas verdades, quase sempre, na sua maior parte do tempo, as ocultam do povo com a intenção de dominá-lo. São esses que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões ficam para trás, a ciência e a inteligência marcharam e rasgaram o véu misterioso. O povo tornou-se adulto e quis penetrar o fundo das coisas, eliminando de sua fé o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra lhe será sucessivamente desvendado nos mundos mais avançados quando se houver purificado. Aqui na terra, ele ainda está no nevoeiro. E continua Kardec. O Espiritismo atualmente vem lançar a sua luz sobre uma série de pontos obscuros, entretanto, ele não o faz inconsideradamente. Os espíritos, ao darem as suas instruções, procedem com admirável prudência. Sucessivo e gradualmente é que eles têm abordado as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão reveladas à medida que houver chegado o momento de fazê-las sair da sombra. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela teria sido acessível apenas a um pequeno número de pessoas e até assustaria aqueles que não estavam preparados, o que seria nocivo à sua propagação. Portanto, se os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a uma ideia o tempo para amadurecer e se propagar antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos o tempo de lhe preparar a aceitação. Convidamos agora os nossos irmãos médios a se posicionarem para que possamos proceder à tarefa de amparo, de apoio aos nossos irmãos aqui presentes. E convidamos também aos que nos acompanham através da Rádio Rio de Janeiro e pela internet, que busquem se colocarem também em posição cômoda, com tranquilidade, para que possam receber de seus amigos espirituais, de seus benfeitores, os fluidos que lhes serão transmitidos neste momento, para que possam refazer as suas energias, buscar o equilíbrio, a tranquilidade, a serenidade que tanto buscamos em nossas jornadas. Colaboremos também com esses benfeitores no sentido de assistirmos a nossa sociedade, de envolver aqueles companheiros que trazem nos ombros a responsabilidade de conduzirem a vida da nossa nação, da nossa sociedade. São nossos irmãos e que trazem responsabilidades muito grandes. Vamos envolvê-los com as nossas vibrações de paz, de harmonia. E desta forma, Jesus amigo, sustentados pelos teus mensageiros, que aqui nos vêm trazer a cada momento o seu carinho, a sua vibração de amor, garantindo-nos, Senhor, o reconforto nas nossas muitas lutas. Que possamos ser merecedores desta mesma assistência e sustentados pelo teu amor, pela misericórdia infinita de Deus, possamos então dar por iniciado o nosso momento do passe. Graças a Deus. Queridos irmãos, mantenhamos o nosso pensamento em prece
pedindo aos amigos espirituais que nos auxiliem nas nossas necessidades físicas e espirituais e que possamos sair daqui mais fortalecidos na nossa fé, na nossa esperança, no nosso desejo de praticar a caridade, que possamos sair daqui mais fortalecidos na fé, na esperança, na caridade, que possamos cumprir os nossos deveres profissionais, sociais e morais. O assunto de hoje do Evangelho fala sobre os ensinamentos que são dados a cada um de nós proporcionalmente à capacidade de aprendizado, porque todo ensinamento é proporcional à capacidade do educando. E o planeta Terra é um grande educandário. Cada um de nós estamos matriculados na Escola do Mundo em diversos níveis de graduação intelectual e moral. E devemos voltar para a pátria espiritual com nossa missão cumprida e já tendo desenvolvido ainda mais essa capacidade intelectual e moral pelo estudo, pelo trabalho no bem, pela convivência com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, onde nós aprendemos a sermos homens de bem, trabalhando pelo progresso individual e coletivo da humanidade. E isso sempre foi feito de acordo com a nossa capacidade intelectual e moral. No início, quando ainda éramos crianças espirituais, nós aprendemos a lei de justiça, a justiça da lei de Deus, que nos ensinou a respeitarmos o outro como gostaríamos de ser respeitados. Um pouco mais amadurecido, intelectual e moralmente, Jesus veio nos trazer a lei de amor quando nós tínhamos entrado na nossa maioridade espiritual e na nossa fase social para desenvolver a capacidade intelectual, aprendendo a amar a nós mesmos, a Deus, ao próximo, para que pudéssemos desenvolver a nossa capacidade intelectual e moral, e dessa maneira a responsabilidade foi aumentando. E agora nós temos o Espiritismo, que vem nos trazer a caridade da lei de Deus, que é o amor colocado em prática. E aí, no Espiritismo, nós já temos que ter uma fé raciocinada, baseada em fatos, em exemplos, em atos, e devemos procurar ter a predominância do espírito sobre a matéria, desejo permanente do bem e desenvolver as virtudes eternas, trabalhando no bem com tolerância, solidariedade e fraternidade. Quando Jesus falou através de parábolas, ele não deixou de nos ensinar a necessidade da caridade para com o próximo e da humildade como condições expressas para desenvolvermos em nós o reino de Deus. E aos poucos ele iria nos ensinando um pouco mais, como ele diz em João, no capítulo 16, versículo 12, quando ele diz que muito mais coisa tinha para nos ensinar, mas nós ainda não tínhamos capacidade. Mais tarde, ele mandaria o Consolador para nos ensinar todas as coisas e nos lembrar tudo aquilo que ele havia nos ensinado. E aí está o Espiritismo com essa missão e com essa função, desenvolver a nossa capacidade intelecto-moral. Tanto que Leopoldo Machado, no seu livro O Espiritismo é Obra de Educação, ele diz que um centro espírita não é apenas uma casa de oração, uma verdadeira escola, uma escola das almas, onde se aprende a mais difícil de todas as ciências, a ciência da imortalidade, onde se aprende a mais complexa de todas as filosofias, a filosofia do espírito, e onde se aprende a mais doce e lógica de todas as religiões, a religião do Cristo interpretada em espírito e verdade. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Mantenhamos nossos pensamentos elevados,
na sustentação do instante da comunicação do plano espiritual. Meus prezados irmãos, que Jesus Cristo os abençoe e ampare a todos. Os anjos guardiães são, sobretudo, reconhecidos por muito amarem seus tutelados, recebendo a missão de ajudar este mesmo tutelado a progredir do ponto de vista moral, estimulam a vida, estimulam ao perdão, estimulam a caridade, estimulam aos conhecimentos elevados. Entretanto, nem sempre assim ocorre nos desejos que os benfeitores, anjos guardiães, espíritos protetores possuem em torno do progresso deste mesmo tutelado. Cada individualidade possui o seu livre arbítrio. Passará por provas, tentações, fará suas escolhas e muitas vezes, podemos até dizer, em grandes oportunidades que estão recebendo, não são necessariamente escolhas que fazem para vencer as suas vicissitudes. Pelo contrário, experimentam muitas vezes situações das mais difíceis. Em vez de superar, muitas vezes entram em conflitos. Entretanto, o anjo guardião atento estará ali para ajudar este mesmo tutelado com seus conselhos, para fazer com que ele reaja, supere e acrescente na atual encarnação conhecimentos, forças, fé, coragem, vontade para vencer as mesmas vicissitudes. Todo um planejamento reencarnatório, muitas vezes, na vivência terrena, nem sempre é, vamos dizer assim, um segmento notório e simples que o tutelado irá fazer. Precisará ele ter determinação, precisará ele ter vontade, precisará ele estar totalmente arrependido de muitas coisas ocorridas no passado para vencer e conhecer a si próprio e estabelecer um vínculo com este anjo guardião a ponto de fazê-lo realmente se tornar consciente da necessidade de progredir. O que fazer então? O auxílio da religião, o trabalho no bem, o apoio da medicina, o apoio da psicologia, os remédios, todos são fatores importantes para ajudar aquele que está encarnado a vencer as suas dificuldades. Portanto, temos que agradecer a Deus por tudo que cada um está recebendo de oportunidade, de conselhos, de amparo, de orientações, de remédios, de passes, de trabalhos que possam ajudar no estímulo à vida, no estímulo ao perdão, no estímulo à caridade, no estímulo à superação
das suas dificuldades mais íntimas. Que Deus continue sempre, como sempre há de continuar, a ajudar a cada um de nós, nesses instantes de vida, de espírito e de encarnados, a vencer todas as dificuldades, a estimular e ser estimulado pelos benfeitores amigos, pelos anjos guardiães, pelos espíritos protetores, pelos espíritos simpáticos, pelos espíritos familiares, a passar pela jornada da vida, mantendo-se firme, com esperança, trabalhando na caridade e mantendo a fé sempre em Deus, este nosso Pai. Um abraço do Herman e que Deus ampare a todos. Muita paz. Senhor Jesus, como foi bom aqui estarmos na noite de hoje. Como foi bom, Senhor, estar em contato com os teus mensageiros, com os mensageiros de Deus, que nos fortaleceram a alma. Agradecemos, Senhor, por tudo quanto nos foi concedido nesta noite. E rogamos que continuemos sob esta mesma vibração, para levarmos àqueles que nos aguardam nos nossos pontos de origem todo esse carinho que nos trouxe paz, tranquilidade e nos deu forças, Senhor, para prosseguirmos na nossa jornada em busca do nosso próprio progresso. Obrigado mais uma vez, dizemos. E pedimos, Senhor, que agora Tu nos despeças, fazendo-nos retornar aos nossos pontos de origem, com esta mesma alegria que se instalou em nossas almas. E que amanhã, na convocação ao trabalho no bem, saibamos dizer: estamos aqui, Senhor, presente para as tarefas. E naquele instante também possamos dizer a esse amigo espiritual que nos acompanha: obrigado por estares junto a mim, fortalecendo-me para que eu possa trabalhar, ser útil, em nome do bem, pelo amor ao bem e pelo amor aos meus irmãos de caminhada. Assim que seja em teu nome, Jesus amigo, em nome de Deus, sob a assistência desses benfeitores amigos, possamos de nossa parte dar por encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus.